mais uma vez para falar sobre amorosidade. E o tema de hoje é o vazio interior. A gente vê que isso assola a humanidade no sentido de que quando você não tem um objetivo na vida, você fica com um vazio interior. Eu sou Daniel Araújo, Josué Cercoli, Guilherme Pesce, Indomar Bisotto. O que gera esse vazio interior que muitas pessoas têm e às vezes é causa de problemas de saúde mental, leva as pessoas para desejo, manicômio e frustrações e diversas. Lindomar, o que Bom, o Pai Joaquim fala aqui, o segredo para acabar com o vazio era tirar os desejos, falaste agora, velhos e ter desejos novos. Desejos alinhados com as novas verdades. Tem que alterar os objetivos de vida. Se questionar por que você está vivo. Desejos materiais também é querer ter saúde, querer que ninguém sofra, que ninguém morra, querer ganhar mais salário. Tudo isso é humano e não espiritual. Os espíritos mais atrasados se preocupam mais com os que ficaram do que os mais adiantados. Os mais adiantados querem que eles tenham o seu quinhão de karma quitado. É preciso mudar tudo, as verdades, os desejos e decidir o que querem para a vida. Se você quer aceitar essas verdades, você vai ter que mudar os desejos, senão vai se sentir perdido, um vazio interior. Kardec disse que o que move o espírito encarnado muda depois que ele desencarna. Mas o certo era ser o mesmo, o espiritual. Já dele ele aqui, né? Tem que louvar a Deus por ter chegado a você essas informações, mas não adiantará nada se você não as colocar em prática. E sim será pior se não as colocar, pois não poderá mais dizer que não sabia. Mas como os desejos novos, se Buda disse para não ter desejos, tem que ter desejos não humanos. Um dia você não terá nem isso, mas será um passo futuro. Então ele diz aqui, se quer ter desejos, né? Tem desejos espirituais, mas é o ser feliz, eu acho que teria que ser, né? Também não quer desejar a evolução espiritual, que daí tem muitos que caem nessa de se evoluir espiritualmente, soberba. O interessante é exatamente isso, né? A questão vazio interior. Está totalmente ligado nas questões de desejo, porque concepção de desejo é almejar algo externo para suprir algo que falta internamente, que seria esse vazio interior. Acreditar que algo externo vai poder suprir. Mas falta um pouco de consciência para as pessoas de um modo geral, para a gente nivelar a situação seguinte. Questão do nosso dia a dia, carro, né? É assim, então, quando tem 16, 15, 16, 17, principalmente o homem, né? Isso é mais o masculino, almeja ter um carro. Aí com 18 anos ele faz a carteira e consegue comprar o carro. Normalmente é um carro usado, é um carro velhinho usado. Aí com 20 ele trabalha e tal, ele pega um carro melhor. E aí com 22 outro melhor. Aí lá com seus 25, 27, 28, ele compra um carro zero. Aí depois que ele compra o carro zero, ele quer um carro melhor zero. Aí depois ele quer a caminhonete, aí depois ele quer um carro importado, aí depois ele quer a caminhonete importada, aí depois vai querer um helicóptero. Então a questão é a seguinte, questão desse vazio interior é que nunca está satisfeito. Nada vai suprir esse vazio interior que seja de fora. Está buscando matéria. Tu está buscando na materialidade, ou nem na materialidade, ou no relacionamento com outra, pode ser também outra pessoa, não vai suprir também. Enquanto tu não estiver bem resolvido contigo mesmo, nada externo vai te ajudar. Pelo contrário, vai só acentuar o problema até o ponto que tu cai na real que não é buscando ali. Até porque a gente tem que fazer uma distinção entre felicidade, alegria ou satisfação, né? Porque a felicidade é uma coisa que denota uma certa paz, uma frequência vibratória em que você se encontra no estado de espírito. Não está nada, né? Perfeito. É como eu sempre falo, nada querer, nada esperar, nada ser, apenas servir. Exatamente, se tu não precisar de nada, se tu não esperar nada, se tu nem almejar ser qualquer coisa, o que pode te atrapalhar?
Sabe, o que externo pode vir acabar com a tua paz, com a tua harmonia? Nada. E a esse refrão aí, eu faço assim, um certo mantra para mim, né? Comigo mesmo. Às vezes eu estou com os pensamentos, como a gente orar e vigiar, eu estou com os pensamentos voando, e aí eu chamo para mim e faço esse mantra: nada ser, nada querer, nada esperar, sempre servir com amorosidade e indulgência. Então isso aí eu faço um mantra e procuro me policiar com relação a isso. Agora, me lembrei de um livro que eu li, que eu acho que foi uma psicografia de um livro psicografado pelos tibetanos, um livro muito antigo, chamado A Voz Confio. E uma frase que me chamou a atenção lá, que tem a ver com esse nosso tema, é: comunga contigo mesmo e considera por que fostes criado. Então, abre uma reflexão muito grande para a gente considerar por que nós estamos aqui. Legal. As 3 frases da Esfinge, de onde tu vem, quem tu é, para onde tu vai. Mas essa pergunta é o que gera toda a filosofia, né? A partir daí tu tem todo o compêndio filosófico sendo trabalhado dos gregos, né? Das escolas gregas, das escolas medievais, as escolas germânicas, e vem vindo, né? Porque toda a escola filosófica vai trabalhar. A principal pergunta é essa: por que tu existe? Se tu não refletir, daí tu vai ficar perdido no mundo, procurando. Não. E a grande questão é que isso, e a grande questão é justamente essa: enquanto tu esperar suprir essa questão com as coisas do mundo, tu nunca vai chegar em resposta alguma, porque e essa definição do amor platônico, né? Quando tu suprir o desejo que tu quer, esse copo d'água deixou de ser interessante, aí tu vai querer o livro, e o livro vai deixar de ser interessante quando tu tiver ele, aí tu vai querer a mesa, tu vai querer todo o resto, e nunca vai suprir coisa alguma. E a gente observa que isso não é pertinente a uma pessoa ou outra, isso é global, massivo para toda a humanidade, né? E tu tem alguma experiência nesse sentido, desse vazio interior, assim, como é que pode... O Guilherme é questão de filhos, né? Nunca está satisfeito. Quanto mais filho, melhor. Está sempre suprido as necessidades interior de procriação, reprodução, né? Sempre querendo mais filhos. Sempre querendo mais filhos, Eu pego um atrás do outro, cara. De novo, rapaz. Mas essa questão do desejo, que a gente volta ao meio do sistema humano. Eles cobram e querem que a gente tenha. O tempo inteiro. E tu cresce com isso. E o interessante é exatamente entender que através disso eles te controlam. O sistema te controla pelo teu desejo. É uma programação, uma matriz, né? Mas daí eles vêm dizer: aquele que nada quer, pensa pequeno, daí nunca vai ter nada. Mas eu me lembro um livrinho de inglês lá, tinha os caras assistindo um jogo de beisebol. Daí eu estava bem tranquilo ali, e o outro estava pensativo. Daí nos pensamentos dele tinha um avião, um iate, e esse era famoso, tinha dinheiro. Então ele tinha um monte de desejos, né, materiais, mas aquilo ali tirava a paz dele, porque ele tinha que se preocupar com aquilo, pagar imposto, dar manutenção, não roubar, seguro e tal. O outro não tinha nada, daí conseguia ser mais feliz assistindo o jogo aí. Não estava lá com a mente naquilo. Né? Consegue estar onde está. Então a gente vai falar uma coisa, eu tirei para mim assim: quanto mais matéria, mais sofrimento. E não tem, tu vai ter que se dedicar ao teu tempo e esforço para dar manutenção que tu tem. É muito difícil tu só adquirir e jogar lá e ver. Tem um caso, eu não lembro, mas foi algum caso de conciliação que uma mãe veio e disse que queria que o filho tinha desejo que ele fosse morar fora do Brasil, não sei o que, né, que se desse bem na vida. E depois ele foi. E aí o desejo dela depois era que ele voltasse. Porque ela perdeu ele. Ser humano, né? Ser humano é isso. Então nunca está contente com nada. O desejo sempre vai querer pedir mais. E quantos desejam ir embora do país, imaginando que lá é melhor? Que eles comentam, ouvem por aí, né? Às vezes só indo lá para experimentar. Mas é a história que a grama do vizinho sempre é mais verde. Ou seja, enquanto tu não conseguir estar feliz e realizado contigo mesmo, onde tu está, do jeito que tu está,
Não é o lugar, não é a circunstância. Não. É aqui. Felicidade é estado de consciência pleno de si mesmo. Então esse vazio interior, pode falar. E daí é a visão, né, de cada um. Porque alguém, 3, 4 no mesmo ambiente, um vão estar completo com aquilo e outros vão achar que ali é horrível, porque é o jeito que está internamente, né? É a percepção. Uma outra abordagem que a gente poderia ter com relação a esse vazio interior, que a gente vê que a massividade de religiões que existe e que as pessoas se agregam a essas egrégoras, buscando o quê? Suprimir essa questão, acabar com essa questão do vazio interior. E se Deus preenche o teu vazio interior, te traz um contentamento, mas você sempre vai estar em busca de uma felicidade que Deus não vai te dar em primeira mão, porque depende de você, né? O que é que a gente pode dizer sobre isso? Bom, se dá para a gente fazer mais algumas histórias sobre isso, alguns professores. Primeiro, a questão da religiosidade, das religiões, né? Ou seja, a pessoa que frequenta uma determinada religião é porque tem um estado de consciência que se harmoniza com essa proposta. Então não tem religião melhor ou religião pior. Tem aquela religião que contempla uma certa egrégora consciencial, que para aquelas pessoas vai funcionar. É perfeita como é, né? Agora, achar que porque tu está envolvido numa religião, isso vai te fazer superior a outro, bom, isso é no mínimo achar que o que Deus diz é besteira, né? É achar que Deus tem preferidos, né? É como os dedos numa mão, né? Cada um deles é diferente um do outro, mas todos talvez façam a mesma falta se tu não tiver. E é mais ou menos por aí, né? Deus não tem preferidos. Agora, a quem muito é dado, muito é cobrado, e a quem muito tem, mais ainda será dado. Ou seja, quando tu tem muita condição das coisas, se tem muita expectativa que tu realize. E se tu realiza, mais ainda a capacidade tu tem para ser feito, né? Então, todo mundo está aqui para fazer a sua parte. Ninguém veio aqui a férias, passeio, qualquer coisa desse tipo. Veio aqui para realizar. E realizar o quê? Realizar a obra de Deus na terra, servir. E esse vazio também não é a falta de se conectar com Deus também. Ou quem sabe contigo mesmo, e aí alcançar Deus. Ah, tá. Tinha um colega nosso do grupo que falou: eu me sinto muito cansado, o mundo já não me sacia mais. Daí foi dito: faça uma tabelinha de quanto tempo por dia tu se dedica a uma tabela de Excel, que o mentor falou. Tu gosta tanto de tabelas, né? Então faz uma tabela de Excel, ver quantos minutos por dia tu gasta com Deus. Porque é para a empresa, é para mim, é para os filhos, mas Deus, daí tu, eu vou lá na missa, um dia lá, parar na roupa dos outros. Mas não teria que é aquele tal que foi dito, ativar Deus em ti, né? Daí foi pedido do mentor, exortar a Deus, que eu imaginava, tipo, um super-herói que era numa cabine e agora Mas como é que faz esse negócio para ativar Deus em mim? E ele disse, é só dizendo de coração para ele, faça a tua vontade e não a minha. Então, o desejo é que sacia as vontades, né? Tua. E quando tu abrir mão disso e dizer, Deus, nada aquele. Faça o que quiser de mim, eles vão achar que isso aí é muito crentezinho, no sentido de dizer, mas vão viver sofrendo, buscando os desejos dele. A gente tem que ressaltar que a busca desenfreada de uma religiosidade de Deus acaba caindo no fanatismo. E aí é o outro lado da moeda. Sempre, em tudo existe polaridade, os extremos, né? Então, é preciso que a gente também tenha, não caia nessa armadilha de, não, que se Deus vai me resolver todos os meus problemas, eu tenho que me dedicar a Ele. Você passa a ser o quê? Um servo de Deus. O servo, antigamente, tinha
conotação, antigamente tinha uma conotação de escravo, né? Então Deus não quer você de escravo, Ele quer você com a dignidade que você merece, ou seja, você não, existe até uma frase dentro da espiritualidade que diz assim, você não pode amar a Deus sem amar ao próximo, né? Eu até diria mais o seguinte, você não pode amar ao próximo nem a Deus se você não ama a si mesmo. Foi o que o mentor falou esses dias aqui, né, no início do trabalho, quando ele começou perguntando, quem ama a Deus? Quem de vocês ama a Deus aqui? E todo mundo foi ficando quieto, quer dizer, não, mas eu quero a resposta. Mas alguém ama a Deus aqui? Não sei. E aí começaram a dizer sim, 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 sim. E ele veio com aquela, como pode, aquele hipocrisia, falácia, mentira. Como podem dizer que amam a Deus que não veem, se o próximo que está ao seu lado não ama? Eu queria pegar essa deixa tua, porque a depressão eu tenho casos familiares, né? E daí eles vêm falar desse vazio interior, que nada tem sentido mais na vida. Daí pedindo para o mentor da onde que origina a depressão, se cada um tem a sua, mas em suma é uma contrariedade extremada. Quer dizer, não concorda e não aceita como a vida lhe é. Né? Daí, no caso familiar, foi dito, ela prometeu amar ele como ele é, não queria que ele fosse diferente. Então, o cônjuge, no caso, estava sendo o motivo principal da depressão, porque ela sonhava, tinha um desejo que fosse diferente, se cantado das historinhas. A Disney acaba com o feminino, cara. Você tinha que acabar com a Disney, sério, acabei isso aí. É um campo de prova pro feminino que não tem fim. E daí, como foi dito, no casal um vem oposto do outro, isso os opostos se atraem, né? Foi acordado que eles iam ser bem opostos, para ver se eles conseguem manifestar amor, porque se viesse só para endeusar, alisar, não teria como mostrar genuinamente o amor só com aquele que te provoca, né? Então eu até disse para esse familiar, começa a notar se naquele dia que te ataca isso não foi muito perigoso, né? Se contrariou muito com o outro, né? Se tu começar a amar ele como ele é, daqui a pouco vai começar a melhorar. E parece que sim, a dor tem uma melhora, sim. Então, talvez traria também uma sugestão para a depressão. Que legal. Aceitar a vida como é. Uma coisa que é muito marcante na falta desse vazio, aliás, com relação a esse vazio interior, é que a gente observa que as causas de suicídio estão muito relacionadas com essa falta de não achar graça mais na vida. Nos países mais desenvolvidos, há uma estatística que mostra que lá existe um índice de suicídio muito mais proporcional à população, né? Acentuado. Então, esse vazio interior, muitas das vezes, você leva por outro lado também, que as pessoas vivem nessa aceleração da vida. Eu acho bem interessante isso, né? Porque falou países que têm uma situação, tem um índice de desenvolvimento humano mais elevado, com uma condição melhor. Então, imagina o seguinte, aí a pessoa chega num determinado estado da vida, sei lá, idade, suponho, 40 anos, né? Então, ela tem as suas necessidades materiais sanadas, ela tem segurança resolvido, educação resolvido, saúde resolvido, ela não tem problema, né? E aí quando ela não tem problema, ela começa a olhar para a vida dela e dizer, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu sou peso de papel, porque eu não tenho mais, está faltando alguma coisa. E normalmente esses países mais desenvolvidos, eles faltam um pouco, talvez, né? Mas isso é gênero de prova escolhido, um aprofundamento nas questões de relações familiares e questões quanto à sua religiosidade, né? Porque normalmente esses países, as famílias, elas são assim, o filho chega em um determinado estado, normalmente, né, via de regra, normalmente assim, numa determinada idade que ele vai para o mundo,
E aí os pais, tal, eles não têm um relacionamento como uma família aqui. Nós, enquanto família, nós brasileiros, principalmente, enquanto família, nós estamos muito mais desenvolvidos do que os países mais que estão com índice de desenvolvimento, mais adiantado países do primeiro mundo. Né? Porque a relação intrafamiliar ela é muito mais afeto. Ela é muito mais consistente, né? Entre eles ela é mais distante. E outra coisa é a questão da própria religiosidade, da busca da religiosidade, ou seja, como todas as coisas são sanadas já pela sua sociedade, fica esse vazio que eles não sabem onde buscar e normalmente não tem nem aonde recorrer. Às vezes buscam o prazer. Então, na questão hedonista daqui a pouco. E daí as embalagens vão aumentando de tamanho, então. A questão das drogas, né? O refrigerante. Isso. Então eu gosto de Coca-Cola, então. Embalagem 5 litros de Coca-Cola. As embalagens vão aumentando, parece que quer suprir esse vazio do prazer. No consumismo. Ele só tenta mais, aumenta tudo. Isso. Só que também no consumismo chega um ponto que não resolve mais, porque tu não consegue beber 100 litros de Coca-Cola, né? Tu não consegue beber. Porque o poder não dá mais. Continua faltando. E falta oportunidade daqui a pouco ali de buscar, né? E por quê? Porque a sociedade daquele meio diz, olha, tu já tem saúde, educação, segurança, tu já tem a tua casa, tu já tem... Uma coisa que a gente pode também levar em consideração é que esses países mais, digamos, desenvolvidos, cria-se muitas normas, muita lei, e você sabe que quanto mais leis, menos amor. Menos amor, porque isso Paulo fala. Porque você não tem liberdade, você é programado assim pelo Estado, pelo status quo, né? E você tem que fazer isso aqui, você não tem opção. Então cria-se um vazio que aquilo que você quer expressar, você não encontra liberdade para falar. Parece que o Espírito diz, eu vou encarnar e vou viver mais alinhado com as filosofias espirituais. Não vou dar bola para o mundo e para a materialidade. Então, quando ele vem aqui e sucumbe, talvez tenha uma vozinha lá dentro, a essência dele deve ser. Cara, não é isso. Promessa, não que é tu isso. não ia se levar tanto. Isso remete muito à questão. Paulo, carta aos Romanos, se eu não me engano, né? A gente fez uma palestra sobre isso, a lei e o amor, que fala justamente essa questão. Quer dizer, quanto mais código, né, uma sociedade necessita, quanto mais lei uma sociedade tem, é porque menos amor ela manifesta, né? Porque quanto mais tu necessita regular, né, as pessoas para coexistirem, é porque menos as pessoas se respeitam, menos consciência elas têm. Ou seja, um estado mais feliz seria aqueles que você desse plena liberdade, mas isso implica em quê, meu irmão? É que as pessoas sejam conscientes, porque se não houver essa consciência interior, aí, por exemplo, imagina-se uma questão utópica, em que você vive numa sociedade em que você não paga energia, você não paga condução pública, você não paga internet, telefone, você não paga água, você não paga tudo porque você paga um imposto único, necessário e mínimo, porque o Estado, nesse caso, é organizado. De forma que você não teria leis, digamos, impositivas, porque os cidadãos seriam, digamos assim, esclarecidos, seriam cidadãos de um elevado conhecimento espiritual, inclusive, que não necessariamente intelectual. Então, no Nepal, se não me engano, existe um índice lá que eles usam, que é o índice de felicidade. Então, o governo se preocupa com isso. Quanto é que a minha sociedade, a gente tem um índice aqui de analfabetismo, né? Índice de violência, de fome. Lá não, eles estão preocupados com o índice de felicidade. Ou seja, para que serve isso? Para melhorar a condição do bem-estar das pessoas, né? Então, esse tipo de correlação que existe na sociedade são parâmetros que podemos avaliar e tomarmos, digamos assim, fazer inferências sobre tudo que existe e ver que as circunstâncias de vazio interior é muito intrínseco a cada um, mas também depende do meio, porque os meios também lhe proporcionam
as condições, ou seja, uma sociedade elevada, ela vai ter menos leis para regular ela, não é verdade? Puxando Para terminar, esse mesmo tópico que estão falando, muitas máscaras e falta de respeito para consigo. Então, esses países que falou ali, talvez sejam mais verdadeiros, né? Então, eles são eles mesmos. Então, e aqui talvez um vazio relacionado a isso. Muito compromisso com festas e na empresa tem que mostrar que é tal coisa. Então, as pessoas talvez estão sempre mascaradas. Isso eu acho interessante. Não, mas eu acho interessante porque a gente tem alguns amigos que são de fora e é exatamente isso, né? Então você chega, por exemplo, na Inglaterra e vai dizer, vamos fazer uma janta lá em casa? E o inglês, não, eu não vou. Mas porque aqui se tu disser isso, sim, vamos, um dia desse e tal, mas aquela coisa dizendo assim, não, eu não estou afim, mas eu vou dizer que sim para não ficar chato. Né? E o inglês nisso ele é muito mais direto e assertivo, não, eu não vou. Cara, eu acho isso muito legal, porque fica aquele negócio, acaba a expectativa, acaba não sei o quê. Exatamente, né? Não precisa usar máscara, não precisa mentir. É isso aí. Eu levei uma empresa sobre isso. O fornecedor, ele tinha deixado querer fazer o serviço com ele. E ele ligou chorando as pitangas e eu prometi que sim, que eu ia ver, e depois não fui. E daí as reclamações se aumentaram e a pressão, e as entidades disseram, eu não sei o termo, não me lembro, mas foi paulada, né? Que eu não era sendo verdadeiro. Ali na frente da pessoa, quer dizer, no telefone, prometia mundos e fundos, debaixei o telefone e não. Então, eu estava alimentando uma falsa expectativa. Mas por isso o problema gravou para mim. Mas são aquelas 4 premissas: verdade, fidelidade, postura e conduta. Sim. Tu não constrói coisa alguma sem isso. Sim. Então, eu aprendi a lição. Então, aprender a dizer não, né? Sem grosseiro, né? Claro, Mas, só não, olha, não posso. Perfeito, porque eu sofria muito disso. O cliente falou, eu prometia que sim, fica chato dizer que não, e depois tinha que dar a volta ao mundo para mudar a situação, para ficar tão ruim a situação. Bem, vamos encerrando por agora, deixando uma mensagem para reflexão, porque o tema de hoje é vazio interior, e a mensagem é: comunga contigo mesmo e consideras por que fostes criado. Perfeito. Pai seja convosco. Que assim seja.